E eu quero dizer, meus irmãos queridos, sejam bem-vindos como agora membros batizados da Pastores Monte Alegre. Deixa a irmã Sara, fazer uma foto bonita dali. Juntem mais um pouquinho. Glória a Deus. Assine seu certificado, coloque no quadro, ponha na parede, diga: louvado seja Deus, agora eu sou batizado. Aleluia. Deus abençoe, fique à vontade. Aleluia. Obrigada, meus irmãos queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Meus amados, hoje é o último dia da inscrição de R$30, do lote de R$30 para o Difflin Conference, tá, queridos? A partir de meia-noite e 1 segundo já é 40. Então, quando você sair daqui, se você quiser fazer a inscrição do seu filho, você, jovem, que fazer a sua inscrição, você procura ali o balcão de informações, vai ter alguém lá que vai fazer a sua inscrição. Se deixar para amanhã, R$40, tá bom, queridos? Glória a Deus. Tem um negócio de uma microfonia, um trem aqui, irmãos, que eu não entendo disso. Mas vamos lá para a ministração da palavra. Se eu passar um pouquinho do horário, é porque tem muita coisa aqui, queridos. Então, eu não gosto de deixar a palavra pela metade, tá bom? E como nós tivemos toda essa programação, então, aleluias. Então, eu queria pedir para você ficar de pé, por favor, e nós vamos ler um único versículo que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha aqui para frente, se você é ruim de endereço, como diz o pastor Luciano, está escrito assim, leia junto comigo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem... Aleluia. Pai, no teu nome, Senhor, eu quero te louvar por este versículo, por esta palavra. Senhor querido, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos, Senhor, a tua palavra. Mas eu oro agora, Senhor, eu oro, meu Deus, de novo, Senhor, pedindo ao Senhor que, meu Deus amado, que essa palavra venha a ser ministrada a cada coração neste lugar, Senhor, e que cada coração aqui, Senhor, seja preso pela palavra. A atenção dos meus irmãos se volte para a palavra, Senhor. Não permita que ninguém seja incomodado por preocupação, Senhor. Ó Deus, por meu Deus, algo que está tirando a sua atenção pelo celular que está ali, Senhor. Ajuda meus irmãos a botarem na bolsa, se voltarem para a palavra, Senhor, porque ao final da ministração, o desejo do nosso coração é que uma mensagem fique gravada nos corações e seja levado junto com meus irmãos para o dia a dia, para a vida cotidiana, para, meu Deus, vivenciarem a palavra. Fala, Espírito Santo, fala, Senhor, a tua serva ouve e transmite para a igreja, porque eu acredito que nesta noite, papai, o Senhor tem algo a revelar para a vida de meus irmãos que estão aqui, pai. Meu Deus, e serão impactados pela tua palavra e pela tua glória, pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, este tempo é seu, Espírito Santo. Fale como o Senhor quiser e o que o Senhor quiser, pai. Eis-me aqui, Senhor, com os lábios que o Senhor pode usar. Em nome de Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Então, por favor, se assentem, aplaudam a palavra de Deus, aleluia, aleluia, Jesus. O tema da mensagem desta noite é o privilégio e a responsabilidade de ser filho de Deus. Diga, o privilégio e a responsabilidade de ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, todos nós que estamos aqui, nós somos filhos, amém? Se você tem 10 anos, talvez não está nem prestando atenção para mim, ou está na classe criança, é filho. Mas se tem 20, é filho. Se tem 40, é filho. Se tem alguém aqui como a minha mãe que vai fazer os 80, é filha, amém?
tiver alguém mais ainda com mais idade que a minha mãezinha que está ali, é filho. Todos nós somos filhos. Então, queridos, temos um pai, amém? Temos uma mãe. Esta é a nossa filiação terrena. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que nós podemos ser filhos de Deus. Amém? Nós podemos ser filhos de Deus. E eu digo podemos porque nem todos são filhos de Deus. Amém? Nem todos são filhos de Deus, queridos. E há uma condição, segundo a palavra que nós lemos, um único versículo, existe uma condição para a gente se tornar filho de Deus. Para a gente se tornar filho, humanamente falando, o que é preciso? É preciso uma mulher e é preciso um homem. Amém? É preciso que esses dois, quem dera fosse só se fossem casados, né? Obedecesse a palavra, casasse, a mulher engravidasse, tivesse filhos, mas de algumas vezes, ou muitas vezes, no mundo que hoje nós vivemos, o homem se aproxima da mulher, a mulher se aproxima do homem, engravida, e está ali, depois uma criança, fora do casamento, agora é mãe solo, tá, irmãos? A fornicação, né? E a gravidez fora de um casamento, a gravidez sem compromisso de um casamento, agora tem nome, é mãe solo. Lá no passado era mãe solteira, tá? Era mãe solteira, agora é mãe solo, né? Mas de um jeito ou de outro, é uma mãe, amém? Não entremos nesse mérito, que a palavra não é sobre isso. Então é necessário uma mulher, e é necessário um homem que se relacionam, que essa mulher engravida, tem uma criança, e essa criança, ela tem pais, ela é um filho, tá? Essa é a condição no mundo natural para que alguém se torne filho. Mas, queridos, para nos tornarmos filhos de Deus, também existe uma condição. Amém? Muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, principalmente quando está ali num perrengue danado, numa situação muito difícil, e pensa, poxa vida, eu também sou filho de Deus, não é possível que eu vou sofrer assim, eu estou vendo fulano do meu lado, de boa, muito bem, obrigado, né? Eu estou vendo fulano prosperando, eu estou vendo fulano comprando coisa, eu estou vendo o fulano enriquecendo, eu também sou filho de Deus. Quero dizer para você que isso está muito longe de ser filho de Deus. A condição, Deus, e eu quero que você leve muito a sério isso. Eu quero que você entenda como isso, a palavra, uma das palavras, ou a palavra mais séria, não é porque eu estou pregando, porque outros estão pregando no mundo, a palavra séria, mais séria para a nossa vida é essa. Nós podemos ser filhos de Deus. E há uma condição, e qual é a condição, qual é a palavra séria? É que nós podemos nos tornar filho de Deus, segundo o versículo que nós lemos, mas a todos quantos o receberam. A todos quantos o receberam. Receberam quem, irmã? Receberam a Jesus como Senhor da sua vida. Não é quem levantou a mão, não é quem veio aqui à frente, não é quem recebeu a oração, não é quem repetiu a oração aqui na frente. Eu não estou dizendo que isso não é importante, não, eu estou dizendo para você que isso é abrir o coração, receber Jesus como seu Senhor. Salvador, ele se torna quando você recebe como Senhor, ele se torna o seu Salvador. Então, queridos, não é apenas conhecer sobre Ele, ouvir falar sobre Ele, não é dizer onde estão pregando a palavra de Deus, eu vou lá, eu escuto, eu gosto. Não é gostar da palavra, não é frequentar uma igreja, não é sentar aqui e estar ouvindo, não é vir todo domingo, porque você pode vir domingo após domingo, se acostumar, e se tem alguém nesta noite, neste lugar, que precisa ouvir a sua palavra, você pode até brigar comigo lá fora. Eu quero dizer para você nesta noite, e não é porque eu estou em cima desse púlpito, porque se alguém quiser bater em mim, o pastor Salles e o pastor Romário estão bem ali. Mas eu quero dizer para você que o fato de você estar aqui todo domingo, e você vir, vai na célula, e você não tomar uma decisão para Jesus, eu quero dizer para você que naquele dia
você não será reconhecido como filho. Porque é necessário tomar uma decisão pessoal, particular, individual. Sua mulher não pode se converter por você. Sua mãe não pode aceitar Jesus por você. Sua filha não pode aceitar Jesus por você. Seu filho não pode fazer isso. Seu pai não pode aceitar Jesus por você. Eu me lembro do Takayama, e a pastora Nauzira talvez lembre, com o pastor Sálio, de 1900 e bolinha lá, o Takayama pregando, ele dizendo que a irmã não vai poder dizer, Senhor, mas o irmão, Senhor, mas e a mulher? A minha mulher é do círculo de oração. O Senhor disse, eu não te conheço, porque você não tomou a sua decisão para Jesus. Irmã, mas meus pais são crentes, lá em casa a gente lê a Bíblia, maravilhoso, e é exatamente por isso que você precisa tomar a decisão de entregar, sem reservas, a sua vida para Jesus. A partir daquele momento, não é mais a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, agora, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na minha carne, eita Deus, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vivo, é Jesus que vive através da minha vida. E nós vamos seguir para você entender isso, amém? É aproveitar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Quer dizer para você que a decisão mais importante não é casar, irmãos. Eu vou hoje dar o passo mais importante da minha vida, eu vou casar. Não é. O passo mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida a Cristo, de verdade, irmão. Tem muita decisão feita de mentirinha, como se diz no ditado, para inglês ver. Que hoje está aqui na frente, mas amanhã está lá no mundão. Hoje está aqui dentro da igreja e amanhã está procurando onde ir para sentir algum prazer. Porque eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Amém? Não precisamos buscar alegria em outro lugar, não precisamos de festas, não precisamos de prazeres, não precisamos de drogas, meninos, não precisamos de bebida, não precisamos de baile, não precisamos, nós precisamos de uma alegria que vem do céu e que ela traspassa o nosso entendimento, ela nos faz chorar sem querer, ela enche a nossa alma, ela é capaz de fazer com que o momento mais difícil da nossa vida seja enfrentado com confiança nele, sabendo que ele é poderoso para mudar a história. Aleluia. Receba, Senhor, nesta noite. Aleluia. Capítulo 3 de João, os versículos de 1 a 7, conta a história de um homem. Diz que ele era um dos fariseus, ele era um dos principais dos fariseus. E este homem, querido, ele foi de noite ter com Jesus. Ele era, digamos assim, ele era aquele crente agente secreto, sabe? Que ele estava lá escondido com medo de se revelar, porque ele tinha medo lá dos judeus. Então, ele vai de noite ter com Jesus e ele diz assim, Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto Jesus lhe responde, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a barriga ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aquele homem, ele era um admirador do Senhor. Ele acreditava. É tanto que ele foi lá. Mas quando ele chega lá, o Senhor quer dizer para ele, olha rapaz, é muito bom que você tenha vindo aqui me conhecer, fico feliz, tudo. Mas você precisa
nascer de novo. Você precisa viver uma nova vida em Cristo. É impossível sermos filhos de Deus e vivermos como velhas criaturas. Mas esse é o próximo tópico que eu já estou invadindo aqui. Amém, queridos? Nascer de novo. Você nasceu a primeira vez. Ele disse: quem nasce da carne é carne. Você é João, Maria, Pedro, Antônio, Joana. Você é a Marli. Você é aqueles nomes bem difíceis hoje. Não importa. Não importa, você nasceu da sua mãe, mas agora o Senhor está dizendo: você precisa nascer de novo, não de novo do ventre da sua mãe, não novamente da forma natural como você nasceu. Eu estou falando para você de uma nova vida em Cristo Jesus, o nascimento do Espírito Santo, que vai te fazer agir diferente, andar diferente, vai te fazer sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai vir habitar em você, e você vai andar movido por Ele. Amém? É Ele que vai te conduzir na terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Qual o meio para se tornar filho de Deus? Voltemos para a palavra. Então ele começa dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O meio para se tornar é exatamente crer no nome de Jesus. Crer significa confiar, depender, entregar-se, queridos. Não apenas acreditar que Ele existe, que Ele é todo poderoso, que Ele fez, aí você olha, Deus foi que fez tudo isso. Eu vejo muitas postagens, irmão, foi Deus que fez, olha que amanhecer maravilhoso, olha que paisagem linda, olha que rio lindo, olha gente, que verde, que grama maravilhosa, tudo bonito, tudo maravilhoso, que foi Deus. Mas eu quero dizer para você que crer em Deus envolve muito mais do que você reconhecer, porque todo mundo pode olhar e reconhecer que foi um ser sobrenatural que fez todas essas coisas. Eu nunca ouvi falar de um homem que criou uma folha. Eu nunca ouvi falar de um homem que criou um animal lindo e maravilhoso. Nunca ouvi falar, porque só tem um Criador, somente Ele. Então é fácil de dizer, né? Ele existe. Outra coisa é eu confiar, depender e me entregar nas suas mãos. Isso implica em renúncia. Renunciar à minha vontade, renunciar ao meu entendimento, aos meus conceitos. Eu acho que é desse jeito. Eu acredito que é desse jeito. No meu pensamento, eu já vi muita gente dizer isso, mas no meu pensamento não é assim. E o pior é quando alguém diz isso dentro da sua casa, e você está ali com um cristão, ouvindo ele falar isso, e a sua carne dá vontade de ir no pescoço, dizer para ele: pelo amor de Deus, lê a Bíblia, animal. Mas você não pode dizer isso, você tem que dizer: Jesus, converte o coração, por favor, quebranta esse coração. E todo eu acho, todo eu penso, todo eu acredito desse jeito. Com Deus não tem eu acredito desse jeito. Com Deus só tem um jeito, e eu não tenho nenhuma Bíblia para te mostrar aqui, porque está tudo aqui, irmão. Olha, os versículos estão tudo aqui, é um esboço com tudo, para eu não abrir a palavra, porque senão não dá tempo. Mas com Deus não tem eu acho. Eu penso desse jeito. Porque a pastora Mila, quando sobe lá no púlpito, ela é muito rígida, ela fala muito sério, mas eu penso desse jeito. Eu não quero saber como é que você pensa. Eu só quero lhe dizer: se tem uma Bíblia na sua casa, comece a ler, comece a meditar nela e comece a pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria, porque Ele vai dizer para você quem você é em Cristo Jesus, quais os direitos que você tem como filho, e depois nós vamos passar para o próximo tópico, aí eu conto para você o resto. Glória a Deus. Então, queridos, o nome de Jesus é revestido de poder e autoridade. Diz a palavra que nenhum homem há, nenhum outro nome há, dado entre os homens e dado entre todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos, apenas o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele pagou o nosso preço, Ele é o detentor da nossa vida, Ele é o dono da nossa vida, Ele nos comprou por um alto preço. Se você não dá valor para isso, eu não sei o que é que você dá valor, mas Ele te comprou e me comprou por um alto preço. Diz a palavra: não ouro, não prata, não coisa alguma corruptível, nem todo o dinheiro da casa da moeda que está lá em Brasília, nem todo
ouro é capaz de pagar o preço pelo qual eu e você fomos comprados. E Ele diz, glorificai a Deus no vosso corpo, glorificai a Deus, porque vocês foram comprados por um alto e glorioso preço, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não é crer em si mesmo, querido, não é crer em si mesmo, mas é crer em Jesus. Eu creio. E tem gente que tem vergonha de dizer que crê em Jesus, né? Porque Deus, irmão, Deus é um negócio assim que é meio, né? Deus pode ser o Buda, pode ser, né? Então eu creio em Deus, né? Quando se trata de Jesus, e eu quero dizer algo para você que o Espírito Santo falou no meu coração hoje de manhã, enquanto eu orava por essa mensagem. O Espírito Santo ministrou algo ao meu coração muito difícil de eu receber na minha vida. Ele disse que se muitos de nós, e quem sabe até você, Milacene, vivesse nos tempos de Cristo, você provavelmente não se aproximaria dele. Ele não era um homem rico, ele não andava de terno e gravata, ele não andava de carro, ele não andava chiquemente vestido, ele não tinha dinheiro, mulheres sustentavam o seu ministério, e ele andava, certamente, a sua roupa, ela era suja muitas vezes de poeira, seus cabelos empoeirados, seus pés empoeirados, suas sandálias não eram chiques, parecido com muita gente que você vê na rua, e que se lhe pedir um dinheirinho para comprar comida, você vira o rosto para o outro lado. Alguém que você para ali no sinal, ali em Santarém, tem muito desses venezuelanos e esses estrangeiros, ali querendo vender uma garrafinha d'água, e aquilo corta o meu coração, e alguém pode dizer, mas eles pedem o dia inteiro, deve estar rico já, mas alguns talvez não, e como saber quem? Jesus, ele andava a pé, ele andava nos lugares sujos, ele pisava no esterco, para não dizer outra coisa, dos animais, ele não vivia perfumado. O único momento que eu li que Jesus foi perfumado foi quando aquela mulher, ela pega um vaso de alabastro com perfume caríssimo, e ela entra na casa daquele homem considerado pecador, mas ela entra ali, e ela se abaixa, e ela derrama o perfume nos pés dele, ela limpa os seus pés com os seus cabelos, e aí o Judas Iscariotes lá, doido pelo dinheiro do perfume, ainda diz, que desperdício, né? Poderia vender esse perfume e ajudar muito pobre por aí. Na verdade, ele queria, né, vender o perfume, embolsar o dinheiro, né, porque ele era o tesoureiro, né, da equipe. Mas, querido, Jesus, ele andava assim, e que o Senhor ministrou ao meu coração. Talvez muitos de vocês não se aproximariam dele, porque vocês valorizam quem se veste bem, vocês valorizam quem tem dinheiro, vocês valorizam quem tem status, vocês valorizam quem tem riqueza, quem tem uma conta bancária recheada, quem tem mansões, quem tem a fama, né? Seguem até quem é famoso. Um dia eu preguei uma mensagem para os jovens, queridos. A quem você está seguindo? O Neymar? A quem você está seguindo? Alguma celebridade? Porque o único que deve ser seguido se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Crente, o único que crente deve seguir se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por favor. Você pode até seguir um irmão lá, porque para você abrir aquilo que ele posta de bom e maravilhoso, edifica a tua vida, tudo bem. Mas ir atrás de celebridade, irmãos, e meu tempo está indo embora. Então voltemos para cá, aleluia. Glória a Deus. Não é fé em si mesmo, mas é fé em Cristo. Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Mas quando nós olhamos para o primeiro versículo que nós lemos aqui de João, ele não usa o substantivo fé, que no grego chama pistes. Ele usa o verbo crer, que no grego é pisteu. É um nome difícil, irmãos, que fala de uma dedicação amorosa e abnegada, que continuamente se aproxima dele como Senhor e Salvador. Verbo indica ação e estado. Por isso ele usa um verbo, ação, se aproximar, se relacionar, estar na presença dele. Não é apenas uma decisão, não é apenas uma fé superficial, mas ele está falando de relacionamento com Deus. Amém, queridos? Relacionamento com Deus. Comece a orar mais, comece a buscar mais, e você vai ver. Quando você chegar naquele lugar, está cheio de carro, você olha, nenhuma vaga, o Senhor diz, eu guardei a vaga para tu. Mas não é por isso que você vai buscar o Senhor, tá? Que não seja por isso, mas por sentir necessidade dEle na sua vida. Amém, queridos? Crer também fala de perseverança. Sereis odiados de todos, isso é Mateus 10, 22. Serei odiado de todos por causa do meu nome, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Ele disse, serei odiado de todos por causa do meu nome. Às vezes a gente não está sendo odiado porque a gente está escondendo quem a gente é. A gente tem vergonha de falar de Jesus. A gente não quer incomodar as pessoas. A gente não quer pregar para as pessoas. A gente não quer fazer a nossa obrigação de crente. Por isso a gente não é odiado. Quando você começa a pregar a palavra que confronta, pode esperar que, como não gostavam de Cristo, não vão gostar de você. Mas enquanto você estiver lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, queridos? O sabonete da palavra, né? Todo mundo vai ser seu amigo, não é verdade? Deus te abençoe, Deus te prospere. Mas quando você chegar e dizer, entregue a sua vida a Cristo, se arrependa dos seus pecados, passe a viver uma nova vida, talvez essa pessoa não olhe mais para você. Mas é um grande privilégio tornar-se filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é isso, queridos? Uma nova identidade espiritual. João 1,13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já não somos apenas criaturas formados do barro, mas agora nós somos filhos de Deus, adotados pela graça divina, através de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Nós temos acesso ao Pai, a herança eterna e o seu amor incondicional. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 7, vou ler rápido, preste atenção. Ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, papaizinho querido, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, és também herdeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí você pode dizer, não sou judeu, irmão. Amém, Jesus. Glória a Deus. O versículo, depois do que nós lemos, o anterior, né? João 1,11, diz a palavra assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para cumprir a profecia, ele veio para os judeus, para libertá-los daquela vida cheia de sacrifícios, de busca, de pagar os pecados com animais mortos, de oferecer sacrifício, de estar ali. Eram dias e dias, o Senhor veio para dizer, pronto, eu sou suficiente para você. Nesta noite o Senhor quer dizer, Ele é suficiente para nós. Amém, queridos? Mas eles não o receberam. Eles olharam para Ele
como talvez nós olharíamos, o filho do carpinteiro, como assim? Ele fez alguma faculdade? Ele estudou fora? De onde vem essa sabedoria? E esse poder? De onde vem? Eles não entendiam que Jesus era o Deus encarnado, que veio para pagar o nosso preço, para pagar o nosso resgate. Eles não entendiam, queridos, e o rejeitaram. E aí ele diz: mas a todos quantos o receberam, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem, não uma fé inoperante, mas uma fé viva, que nos leva a buscar, a estar na sua presença, nos leva a nos submeter à sua vontade, queridos. Oh Jesus, a responsabilidade de sermos filhos ainda dá tempo. Nós já vimos que a condição para se tornar filho é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Nem todo mundo é filho, e eu estou na palavra. O meio para se tornar filho é crer no seu nome, no nome de Jesus. É um grande privilégio tornar-se filho de Deus, mas há uma responsabilidade como filho de Deus. Quem é filho deve viver como filho. Toda casa tem normas. Às vezes tem umas que têm ausência de normas, mas tudo bem. Vamos partir do pressuposto que toda casa tem normas. A mamãe está bem ali, tapa seus ouvidos, mãe. Mas a mamãe nos criou diante, não era de uma vara de ferro, era de um cipó de goiabeira. E tinha normas, ela está ali. E ela sabe por que batia, a gente merecia, tá, irmão? Não estou acusando minha mãe não, tá? Não vou no conselho tutelar, não vou denunciar a mamãe. Não, eu estou dizendo que a gente merecia. Amém, queridos? E ali tinha norma. E foi desde cedo que tinha norma. Peguei minha vassourinha com 5 anos e tentei varrer a casa. Tem que lavar os chinelos. E quando você entrar, deixe sua chinelinha aí na porta. Não façam bagunça nas gavetas, tá? Varram o quintal. No melhor da brincadeira, quando as casinhas estavam tudo prontas, era de 5 horas da tarde, pode desarrumar a pausada, botar no pé da cerca e vão tudo tomar banho. Varra o quintal, vão tomar banho. Oh, desespero. No melhor da brincadeira, mas tinha normas. Amém? Não pegue nada de ninguém. Eu me lembro, queridos, isso aqui, a minha mãe, ela fazia de tudo por nós. Mas eu me lembro que o meu boneco era um pedaço de madeira. Um pedaço de esteio, eu acho que aquele negócio. Porque para mim era tão grande, mas talvez ele fosse até fininho assim. Era um pedaço assim, queridos. E eu não sentia falta de boneca, porque eu nunca tinha tido boneca. Se você nunca teve um anel de rubi, você não vai sentir, né, falta do anel de rubi. Se você nunca teve um super carro, você não vai sentir falta, né? Você vai querer, mas você não sente falta, porque você não sabe o que é ter aquilo. E eu me lembro que uma vez eu fui para a escola, Araceli Pinheiro. Alguém aqui é do tempo do Araceli Pinheiro? Meu Jesus. Jesus tem umas velhinhas lá atrás que nem eu. Aleluia. Então, eu estudava no Araceli Pinheiro, pertinho da minha casa. Fui para a escola, quando eu estava voltando, eu achei uma boneca. Eu acho que ela não tinha braços ou não tinha pernas, eu não sei. Mas eu peguei a bonequinha e levei para casa. Quando cheguei lá com a boneca, a mamãe disse: onde você achou isso? Estava no lixeiro, mamãe. Ela, volte e devolva lá. Mas mamãe, estava no lixeiro, mamãe. Mas volte e devolva, não é seu. Eu imaginava, se eu embrulhar ela, ninguém vai saber que ela não tem perna nem braço. Eu nunca tive uma boneca, vai ser a minha boneca. Irmãos, a primeira boneca que eu tive foi uma cambotinha do biquinho quadriculadinho, desse tamaninho, que era de plástico, que foi deixado debaixo na minha rede numa noite de Natal. E eu não estou aqui choramingando nada, eu sou feliz por ter vivido nesse tempo em que eu não tinha nada, porque tudo que o Senhor me deu, eu reconheço como bênção dEle para a minha vida, e eu glorifico a Ele por tudo que Ele me deu. Então, na casa da minha mãe tinha norma, e quando a gente não obedecia a norma, ela dedurava a gente para o papai, que queria matar a gente. Mas isso é uma outra parte, e ele também não está aqui para se defender. Mas ele literalmente queria matar a gente quando a mãe fuxicava para ele. Tá, a minha irmã está ali que não me deixa
Mentir só não, falar a verdade sozinho, né? Glória a Deus. Então, queridos, quem é filho deve viver como filho. E eu vou correr. Primeiro, deve imitar o seu pai. E eu quero dizer para você que está aqui que é pai, seu filho vai te imitar. Você que é mãe, sua filha vai te imitar. E no fim ela vai achar que o que você faz é certo. Se você fumar, o curumim vai querer fumar e ele acha que está certo. Se você beber, ele vai querer beber e achar que está certo, porque é meu pai, o meu exemplo, ele faz isso. Se você arranjar outra mulher na rua, adulterar, seu filho quando crescer, ele vai querer fazer isso, porque ele acha que está certo, porque papai fez. Amém? Se você sair brigando na rua, dar uma de valentão, seu filho vai querer ser um briguentinho, porque isso eu vivi na minha família. Eita, que hoje minha família está na Berlinda, louvado seja Deus. Papai, ele era meio briguento, ele ia jogar bola, ele não sabia perder, então se dava um chute nele, queria dar 2 no camarada. E aí eu tenho um irmão que eu não vou citar o nome, porque também ia para o futebol e também queria esfregar um murro na cara dos outros, assim, sabe? Porque o papai fazia. Papai, oh meu papai, eu quero falar contigo nesta noite, varão. Tu és a referência para o teu filho. Tu és a referência para o teu filho. Aquilo que teu filho vê você fazendo, ele vai querer fazer, ele vai querer te imitar, ele vai querer fazer igual, porque ele olha para você, você é o herói dele, você é exatamente a personificação daquele ser que ele quer ser. E se você errar, se você fizer errado, acredite, o seu filho, a sua filha vai achar que está certo. Eu tive experiência dessa natureza, de desonestidade, de pessoas que não pagavam suas contas, e aí eu me lembrava de quem? Dos pais que não pagavam as contas, que atrasavam as contas, e aí o boleto atrasado, mas está tudo certo, porque papai e mamãe também não pagavam as contas. Então você, varão, você, varoa que está aqui nesta noite, eu quero dizer para você, por favor, seja boa referência para o seu filho. Ande com ele pelo caminho, ande com ele pelo caminho, não empurre ele para a igreja, vá junto, dê testemunho de sacerdote da sua casa, haja como sacerdote, tome as rédeas da sua família, ponha ordem na sua casa, seja o homem da sua casa, seja o primeiro a convidar a sua família para vir para a igreja, a se vestir, se arrumar e dizer, vamos, a voz de comando é sua, varão, ouça essa palavra, e se ofender, não lhe peço perdão. Ora, calamanda. Efésios 5, 1 e 2 começa só dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Obedeçam ao Pai, andando na direção do Espírito. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido, estão falando da responsabilidade de viver como filho. Terceiro, rejeitar o pecado em sua vida. 1 João 3, 9 e 10 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, queridos? Há filhos de Satanás. Amém? E João aqui, ele não estava escrevendo para incrédulos, tá bom? Então, obedecer a palavra de Deus. O pecado é transgressão da palavra. Mas, queridos, uma responsabilidade de filho, ter cuidado dos outros irmãos. Nós temos a obrigação de cuidar dos nossos irmãos. Queridos, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15 diz assim: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos,
Sejam pacientes para com todos. Evitem que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Amém? É nossa obrigação como filhos de Deus, é nossa obrigação admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. E queridos, isso aqui está falando, queridos, de uma fraqueza espiritual, mas também uma fraqueza física. E sejam pacientes para com todos. Ter cuidado dos outros irmãos. Viver como um cidadão dos céus. Oh, aleluia. Filipenses 3:20 vem nos dizer que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você o que quer dizer isso enquanto vivemos na terra, que os nossos interesses, os nossos valores, queridos, tudo que se refere a nós deve estar alinhado com o céu, com a palavra de Deus. Tudo que nós planejamos, desejamos ou sonhamos, se não for aprovado pelo céu, se não for aprovado por Deus, deve ser retirado da nossa vida, deve ser retirado de nós. Tudo que nós queremos, se não for aprovado pelo Senhor, deve ser retirado da nossa vida. Todo plano que fazemos, se não for aprovado por Deus, deve ser cancelado por nós. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Viver como um cidadão dos céus. Próxima responsabilidade, dar bom testemunho. 1 de Pedro 2:11-12 nos diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo sempre exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, dando um bom testemunho. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros, eles nos chamam. Queridos, que marcas deixamos por onde passamos? Que marcas temos deixado? E às vezes em situações bem simples. Lá no caixa do supermercado. Eu sempre me lembro disso. Porque é um momento às vezes de provação para você. Que você está bem ali, aí passa um abençoado na sua frente. Diz, passa isso aí para mim. É simples, irmão. Às vezes dá 1 minuto, 2. Aí você diz, olha, a fila é lá atrás, viu? Tá bom? Você está lá na fila do banco ou sentado lá já um tempinho, né? Aí chega um lá e passa na sua frente lá de boa, né? Eu estou aqui há tanto tempo. Irmão, se o Espírito Santo não segurasse alguns, ia pro tapa. Eu estou aqui há um tempão e ainda não fui atendido. Como é que pode? Ainda chegam lá e dizem, olha, eu sou prioridade. Então, como eu sou velho, eu tenho que passar na sua frente, né? Ou então leva um curuminzinho para o banco, exatamente para se tornar uma prioridade, não é verdade? E aí você está sendo provado, e no final do dia eu não sei se você vai ser aprovado, ou se você vai estar na delegacia com alguém. É a gente que escolhe, que testemunho nós queremos deixar. A gente diz, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, Senhor, oh meu Deus, faz que esse homem me atenda logo, né? Faz que ele me atenda logo, por favor, Senhor. Eu ainda tenho que fazer tal coisa. Você pode até comer ovo quando chegar lá em casa, mas não vá no braço com ninguém, não brigue com ninguém, porque um dia, quem sabe lá, quando naquele momento crucial, você tem que pregar para aquela pessoa, e você fechou a porta, na fila do banco, na fila do supermercado, aquela pessoa não quer nem conversa com você, porque o testemunho foi terrível. Cadê os curumim? Quem que dá estudo aqui? Quem que dá estudo aqui, menino, estudante? Estão tudo com medo de levantar o braço, porque eu vou dizer que tem muito curumim que cola. Está dentro da igreja, no Difflin Camp, né? E cola. Né? Mas eu sou da Paz Church. Né? Eu congrego lá na Paz Church, professor, é melhor não dizer, tá, irmão? Não diga, por favor, porque eu também sou da Paz Church, tá?
Pelo amor de Deus, Curumins. Aí lá na escola, qualquer coisa, vai pro tapa com o colega, desrespeita a professora, foge da aula, chega atrasado, dorme muito, é uma preguiça danada para ir para a escola, e é da Pastorte. Mas a líder da Pastorte é a pastora Ellen, tá? E ela vai lhe dar um pescoção quando ela souber disso. E eu não quero nem saber, eu não quero nem estar perto. Ô Jesus, aleluia. Amar os irmãos, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Onde está isso? 1 de Pedro 2,17. Amar é mais que palavras, são declarações, são atitudes. E uma coisa eu quero dizer para você, meninos, rapidinho, vou abrir um parêntese. Converteu alguém, chegou alguém na igreja, eu falo isso principalmente para os jovens, porque jovem é muito fácil ele estar aqui hoje, amanhã ele ir embora. Aí ele veio para o Difflin, ninguém conhece ele. O bichinho fica lá pelo canto, né, assim, meio, ninguém se aproxima, ninguém fala nada. Ele veio para o Difflin, ele vai saindo do Difflin, ele vai embora do Difflin, né, você não vê mais ele no Difflin, daqui a pouco ele está na praça, ele está no mundão. Por quê? Porque os jovens não acolheram, não abraçaram, não se aproximaram. Não tem panela, não tem panelinha na igreja do Senhor. Não tem grupinho na igreja do Senhor. Tem um povo que acolhe, que ama, que trata com cuidado, com zelo. Não importa, porque veio do mundo das drogas. Esse menino, não. Amém. É de lá mesmo que vem. Eu vim do carnaval, eu vim da quadrilha, eu vim do arraial, eu vim da idolatria. Eu vim. Foi por isso que eu vim, senão eu continuava lá. Porque eles precisam de Jesus para terem uma nova vida, e você é a família deles agora, amém? Nós somos a família deles agora. Abrace, chegue perto, não é para pecar, mas chegue perto, incentive. Não veio mais, que houve? Cadê você, irmão? Venha para cá, estamos no Difflin. Não apareceu, vamos na casa dele, vamos na casa dela, vamos descobrir o que está acontecendo. Amor, amor, anunciar o evangelho. Mateus 16,15 já diz para a gente: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é a obrigação de todo filho de Deus. Viver uma vida de oração e meditação na palavra, queridos. A última responsabilidade, se você lembrar de alguma, ponha no seu coração, lá no seu caderno, tá? A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma, diga de coisa alguma. Diga assim, de nenhuma coisa. Aí ele diz assim: porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças. Aí diz algo maravilhoso: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? João 8, 31 e 32, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique de pé, por favor. Amém? Glória a Deus. O maior presente que Deus nos oferece é a filiação divina. É sermos filhos de Deus. Bote a mão no seu peito. Diga: eu sou filho de Deus. E deixa eu estender minha mão para você e dizer: então viva como filho. Viva como filho, Milacene. Viva como filha. Isto fala de comunhão com Deus. E fala também de salvação eterna. Precisamos valorizar ao máximo essa conquista de Jesus para nós. E levar outros a Cristo. Para que eles também vivam essa nova vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos, por favor. Papai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor amado, sobre a palavra que foi ministrada, Pai. Ó Deus amado, é um privilégio ser seu filho, ser sua filha, mas isso também implica em ter responsabilidades, porque a casa do Papai do céu também tem regras, Pai. Não podemos viver de qualquer jeito, Pai. O Filho de Deus não pode viver de qualquer jeito, Pai. O Filho de Deus tem lábios puros. O Filho de Deus tem palavra temperada, Pai. O Filho de Deus, Senhor, tem olhos puros.
O Filho de Deus não fala palavrão. O Filho de Deus tem olhos puros, meu Deus. O Filho de Deus não conta piadas imorais. O Filho de Deus não fala indecências. O Filho de Deus tem olhos puros, não assiste o que não presta. Não olha o que não presta, não olha com olhar de desejo para o que não deve. O Filho de Deus tem ouvidos puros, Senhor. Não ouve aquilo que não convém para filhos de Deus, Pai. Mas, Senhor, ouve aquilo que agrada ao Senhor. O Filho de Deus, papai querido, tem, meu Deus, em seu corpo, meu Deus, as marcas de Cristo, papai amado, de um sofrimento, Senhor, às vezes não tão escancarado, Senhor, mas de alguém que tem sofrido para se manter fiel ao Senhor. Que a igreja do Senhor, que nós, meu Deus, suportemos todas as coisas, por amor a Cristo, nos mantenhamos firmes, Senhor. Oremos quando sejamos tentados, possamos buscar o Senhor, quando a tentação vier, por amor a Cristo, nos dobremos diante do Senhor, peçamos socorro do céu, para não andarmos em pecado, Senhor, mas andarmos glorificando aquele que nos chamou, e que tem reservado para nós, meu Deus, a glória eterna. Papai querido, ser filho de Deus, Pai, andar como filho de Deus, tem recompensa, porque o Senhor preparou para nós, Pai, um lar de glória. O Senhor preparou para aqueles que vencerem, Pai. Em todas as cartas do Apocalipse, Senhor, todas as 7 cartas terminam com uma promessa: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Aquele que vencer vai morar comigo eternamente, diz o Senhor. Então o Senhor nos ajuda a vivermos como filhos amados e obedientes na tua presença, amando-nos uns aos outros, respeitando uns aos outros, Pai, dando bom testemunho, Pai amado, imitando o Senhor, Pai, andando na terra como cidadão dos céus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Se você concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu orar por você, eu sei que eu estou atrasada, mas eu só queria aproveitar este momento santo para perguntar: tem alguém entre nós que quer entregar sua vida para Jesus nesta noite? Quer se tornar filho? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão. Quero te conhecer. Oh, glória a Deus. Vem para cá, minha filha, corre para cá para frente, e a igreja começa a celebrar. Tem mais alguém? Mais alguém? Meu Deus, que linda, que linda, que linda. Vem mais para cá, boneca, bem aqui, mas você é muito bonita. Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor? Você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje o Senhor disse: volta, volta agora. Tem alguém que está com a perna presa aí, o Espírito Santo está te incomodando e você não consegue sair do lugar? Catuca o irmão do lado, diz: vai lá na frente comigo, irmão, me ajuda, que eu não estou conseguindo sair daqui. Tem alguém que está vivendo esse momento de agonia, que não consegue levantar a mão, não consegue sair do lugar? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém, irmão? Eu estou com vontade de descer para entregar minha vida a Jesus de novo, mas não posso, né? Porque senão alguém vai pensar que eu estou em pecado. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí, por favor? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu pedi para o Senhor uma prova. Senhor, que haja salvação nesta noite. Mas eu queria mais. Eu queria mais. Eu não conheço você. Se você ainda não tomou uma decisão para Jesus, fica esperto, porque essa vida aqui não é nossa. O amanhã não nos pertence. Eu não estou fazendo terror para você, que eu não preciso disso. Eu já estou salva. Louvado seja Jesus. Então, o amanhã não é nosso. Não pertence a nós. Não vivemos sozinhos nesta terra. Nem tem um batalhão de anjos nos protegendo. Então, fique esperto, por favor. Não demore a tomar a sua decisão. E se ainda quiser vir agora, nós vamos orar com você e por você. Linda, vem mais para cá, minha filha. Glória a Deus. Ela veio de casa com essa decisão no seu coração. Foi, minha filha? Ela já veio com a decisão no seu coração. Apenas oferecemos para ela agora a oportunidade de fazer isso. Amém? A irmã Érica, glória a Jesus. Érica, minha filha, você ouviu a palavra, né? Você está dando o passo para se tornar uma filha de Deus. Precisa ser de verdade. É de todo o coração. É de todo o coração, minha filha. Glória a Jesus. Amém? Então, coloque a mão sobre o seu peito agora. Diga assim: Senhor Jesus,
neste momento, eu abro a porta do meu coração para te receber como Senhor da minha vida. E eu te entrego todos os meus dias e peço que o Senhor perdoe os meus pecados e me ajude a viver a vida que o Senhor deseja que eu viva, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela Érica. Eu queria pedir para a pastora Nauzira para vir, para colocar a mão aqui nos ombros da Érica, para apoiá-la nesse momento tão lindo da sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida da nossa irmã. A palavra do Senhor diz que a festa no céu, Senhor, quando um pecador se arrepende e decide entregar a vida a Cristo, Pai. A festa no céu, tão grande é, Senhor, tão grandioso é o ato que ela acaba, Senhor amado, de fazer diante do Senhor, diante da igreja, Pai. Ó Deus, nós oramos como irmãos em Cristo, como a nova família dela, nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor a ajude a caminhar com Cristo, Senhor, até o último dia da sua vida, Pai. Meu Deus, que ela seja fortalecida no Senhor, e quando alguém chegar e disser para ela que ela é muito linda, e que ela poderia viver uma vida de prazeres neste mundo, que ela é muito jovem, Senhor, que ela possa dizer: eu sou feliz com Jesus, agora eu sou feliz com o meu Senhor, Pai. Isso vai fazer com que muitos se calem, Pai. Em nome de Jesus, nós a abençoamos e a recebemos como nossa irmã em Cristo e membro desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor. Érica, vire de frente para lá, para que a igreja te conheça. Celebre ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, que eu quero, debaixo do comissionamento que me foi dado pelo pastor Dani, né? Quero declarar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce, perfeita e maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, desde agora e para todo sempre. E que esta semana que está começando hoje, ela seja uma semana diferenciada, que você veja a manifestação de Deus dentro da sua casa, que você veja o agir do Senhor em todos os detalhes, em todas as áreas, em todas as situações, que você, a partir de agora, você passe a orar mais ainda, a ler a palavra, a viver experiências grandiosas com o Senhor, que você viva um novo tempo na sua vida. É que eu peço ao Senhor e declaro sobre você, em nome de Jesus, o Senhor. Aplauda Ele e abraça seu irmão antes de sair. Glória a Jesus. I get the feeling that you don't really want to talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine.